Olá! Se você chegou até aqui, é porque houve pelo menos um pouquinho de interesse para conhecer um pouquinho sobre a constelação familiar, ou constelação sistêmica, como o seu próprio descobridor gostava de dizer. Descobridor porque ele mesmo dizia, ele não era o criador, ele descobriu a constelação sistêmica. Bert Hellinger. Bert Hellinger era um filósofo alemão que nasceu em 1925, faleceu o ano passado, em 2019, com 93 anos. Quando eu estava aprendendo um pouquinho sobre ele, eu até me surpreendi, viveu bem o Bert. E eu penso que ele trouxe grandes ensinamentos para a área da ciência. Apesar da constelação familiar ainda não ser aprovada pelo CRP, eu acho que ele trouxe sim, eu penso que ele trouxe grandes ensinamentos para o desenvolvimento de um tipo de terapia dentro da psicologia, que é a constelação familiar ou constelação sistêmica, como também é chamada. Bert vivenciou uma fase da sua vida, uma fase muito difícil. Eu imagino que nós, como apenas leitores sobre essa fase, a época do nazismo, já imaginamos o quanto foi difícil. Imagine ele, em sua adolescência, sendo recrutado para atuar na Segunda Guerra Mundial. Pois é, Bert acabou conseguindo fugir e se vinculou a um grupo de jesuítas, do qual ele acabou indo para a África e estudando como teólogo um pouco a respeito do comportamento dos grupos Zulus na África, que deve ter sido uma experiência incrível também, né? E foi dali que ele começou a se questionar como que poderia ser as coisas tão mais importantes do que as pessoas, pois para ele as pessoas é que importavam. E diante dos seus estudos, de suas descobertas, de suas análises, ele chegou a escrever e deu o nome, denominou como constelação sistêmica ou constelação familiar. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, deixar bem claro, porque eu sou apenas uma estudante, né? Então eu posso estar falando às vezes alguma coisa que alguém pode vir e complementar, fique à vontade, coloque aí nos seus comentários. A gente está aqui para descobrir mesmo, eu acho que o objetivo do estudante de psicologia é se aprofundar nos temas. Quer dizer, não vou nem dizer aprofundar, mas pelo menos conhecer um pouquinho sobre cada tema, porque a psicologia é ampla, a psicologia é maravilhosa, ela é ampla, ela expande. Você pode tirar um pedacinho daqui com outro daqui e os dois juntos fazerem uma transformação junto ao paciente. Então, coloque aí seus comentários, eu não me importo, nós estamos aqui realmente para discutir, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui hoje foi o que eu estudei. Bem, então Bert colocou o nome de constelação sistêmica ou constelação familiar. Basicamente, é um processo que pode ser feito de diversas formas, mas o que é necessário é que exista um campo. A gente denomina de campo algo, é o espaço aonde aquilo vai acontecer. E aquele campo de atuação da constelação familiar, ela acontece, é para deixar fluir. Incrivelmente, a gente até se surpreende e fala assim, mas que coisa estranha, né? Ninguém conduz, ninguém faz pergunta, ninguém fica ali cutucando. Não. A constelação você traz uma questão, né? Então, quem vai ser o constelado, ele traz uma questão específica e o constelador, junto com os demais participantes que estão ali, porque existe um convite para que as pessoas sejam participantes da constelação, e junto com eles, né, ali os demais participantes, a gente tenta resolver aquela questão que foi trazida pelo constelado. Então essa é uma das maneiras de se fazer a constelação familiar. Outra maneira é com bonecos. Então nesse caso existe um constelador, né, que vai atuar junto ao constelado, ele vai trazer a questão dele e ele vai colocar em formas de boneco também num campo, porque tem que ser um campo, né? Tem que ser como uma espécie de bandeja, vamos imaginar assim, aonde aqueles bonequinhos vão circular, vão se posicionar, cada um no seu espaço.
Por que cada um no seu espaço, né? Então, o Bert, ele dizia o seguinte: todos têm o seu espaço, todos têm a sua posição. Recentemente, eu postei no meu Instagram uma árvore que eu tinha visto, uma imagem linda, maravilhosa, de uma árvore toda desenhada. Até acho que penso em colocar ela aí, novamente, caso alguém não tenha visto. Onde ela descreve as raízes da árvore e também os seus galhos, né? A constelação familiar, ela pode ser descrita dessa maneira, eu vou explicar como, e também pode ser descrita, acho que talvez de uma maneira que foi dita onde eu participei, como se fosse um ralo, vamos imaginar assim, não é um ralo, um cano, né? Imagina um prédio que tenha canos lá em cima e que, se algum lugar entupir, pode ser que os de baixo, pode ser não, os de baixo serão afetados. Então, o que acontece? Para que a sua vida, o que a constelação acredita? Para que a sua vida flua, é necessário que os seus ancestrais e os seus descendentes tenham paz, tenham lugar na sua história, tenham lugar no seu mundo. Cada um tem que ter a sua posição. A constelação, ela prega o amor, o perdão e o respeito, honrar o espaço de cada um. Eu acho que a palavra talvez seja essa, honrar a posição e o espaço de cada um. Eu só sou eu, hoje, porque a minha mãe me trouxe aprendizados, a mãe dela lhe trouxe aprendizados, a mãe da mãe dela lhe trouxe aprendizados. Do outro lado está o meu pai, dos quais existem a mesma situação. O meu pai me trouxe aprendizados, o pai dele lhe trouxe aprendizados, o avô do meu pai lhe trouxe aprendizados. E a gente então vai como se fosse dando continuidade, e de fato é isso, nós vamos dando continuidade àquilo que a gente vivenciou. Por isso que a gente vê tanta família diferente. Cada família atua de maneira diferente, né? Aliás, isso é a beleza da vida, sermos diferentes. E aí Bert, ele então trouxe a constelação. Hoje, infelizmente, eu digo infelizmente porque apesar de eu não ser psicóloga ainda, a constelação é algo que eu acredito porque eu vivenciei, eu não estou aqui contando apenas o que eu estudei, eu também vivenciei uma situação junto à constelação. É algo que eu acredito sim que dá resultado. Ela deu resultado para mim. Talvez o que aconteça com a constelação, na minha opinião, é que não seja um tratamento. Não acredito que seja um tratamento constante da psicologia, do psicólogo. Ele seja algo emergencial, algo que você quer tratar naquele momento. Eu tenho uma dor de cabeça constante que nunca sai de mim. Eu não consigo me livrar de uma situação, eu percebo que eu estou sempre rodando e caindo na mesma situação, o mesmo tipo de chefe no meu trabalho, abusador. Eu também tenho situações em que eu vivenciei um luto e não estou conseguindo elaborar. Então, eu penso que a constelação familiar, ela tem este objetivo. Posso estar enganada por um constelador, de repente, para vir aí fazer um comentário, me ajudar a aprender um pouco mais, mas eu penso que seja isso. E por não ter embasamento científico, e é isso que a ciência faz, né? A psicologia pede que tudo que a gente atue dentro da clínica seja através de um embasamento científico e aprovado. E ela, de fato, não tem um embasamento científico, não se houve ainda uma confirmação de que funcionou completamente. Talvez um número de pessoas, né? Porque quando você vê a vacina, vamos falar um pouco aí da vacina do Covid, é necessário que se faça uma análise com uma massa grande de pessoas. Porque agora, quando eles estiverem dando para todo mundo a vacina, vão começar a surgir um aqui, outro ali, que naquela pequena massa que ele pegou, não foi suficiente para ele descobrir
que poderia existir um tipo de alergia ou não para a pessoa. Então, é assim que funciona a psicologia. Talvez na constelação familiar ainda não tenha sido suficiente para pessoas, para que o CRP e para que os órgãos possam aprovar o uso dela em clínicas. Mas o SUS já o utiliza. Alguns comentaristas, algumas leituras que eu fiz, diz que isso é uma questão totalmente política. Ok, não sei também, pode ser que seja, mas utiliza. Então hoje, se você precisar, você pode agendar uma constelação familiar pelo SUS, totalmente gratuita. Outro ponto, o nosso judiciário brasileiro é o pioneiro no uso da constelação. E tem se descoberto, inclusive, que um percentual grande de resoluções mais fáceis do juiz com aquela família que está brigando, principalmente em questões de separação de bens, de saber com quem vai ficar o filho, a constelação está sendo usada e tem tido resultado. Então pode ser que mais para frente, óbvio que sempre teremos pessoas contrárias, e a gente tem que respeitar, a constelação seja aprovada pelos órgãos e os psicólogos possam atuar. Mas hoje, segundo o descritivo do CRP, os psicólogos não podem atuar, não está sendo permitido, tá? Bom, enfim, voltando ao tema, que é um campo, então eu falei que pode ser feito com um campo de bonecos, pode ser feito com um campo onde existem pessoas que vão representar a situação e às vezes até objetos. Talvez por isso que quando eu faço algumas leituras de pessoas que são um pouco mais racional, não conseguem entender como que a constelação pode atuar com objeto, né? Como é que eu posso falar assim que esse livro, esse elefantinho que está aqui atrás de mim, é a minha dor de cabeça, né? Durante a constelação. Quem é muito racional e precisa ter aquilo que eu pego é o que de fato é, né? Então ele não vai aceitar. A gente não consegue pegar o vento, mas a gente está sentindo o vento e sabe que o vento existe. Então, talvez isso aconteça com essas pessoas, por isso que eles acabam contestando, tá? Depois que você faz, então, a informação, você dá a informação para o grupo sobre o seu problema, é aonde o constelador vai escolher, vai pedir para que o constelado escolha os seus representantes. Então, vamos imaginar o seguinte, eu levei o meu problema de luto, né? Eu vou usar o meu exemplo porque eu acho desagradável falar sobre qualquer outro que não seja o meu mesmo, né? Então, eu levei um problema do luto. Eu vou precisar representar ali a pessoa falecida, outras pessoas que estejam envolvidas no assunto, minha mãe, meu pai, né? Então eu escolho dentre os participantes quem seriam essas pessoas. Ou se for com boneco, a mesma coisa. Então eu vou colocar o bonequinho e é pedido pelo constelador que se coloque no espaço aonde eu acho que devo colocar. Tá? Então se eu tenho ali o meu campo e eu coloquei o falecido muito distante da família, alguma explicação tem. Quer dizer, esse falecido, ele não estava sendo aceito, né? Então, a gente não tinha trazido ele para dentro da nossa família, da nossa comunidade. Talvez seja por isso que a gente, então, precise trabalhar na constelação. Eu te aceito, eu aceito sua posição, eu entendo o que você viveu, eu respeito o que você viveu, eu te perdoo, mas a sua história é a sua história. Daqui para frente, eu sigo a minha história. Lembra das raízes da árvore e dos galhos da árvore. Os galhos, então, serão os meus descendentes. E para que, assim como o cano, né, para que se flua a água, eu não posso deixar nada amarrado dentro da minha vida, eu não posso deixar nada que seja preso, porque eu vou com certeza repetir aquela mesma situação. E aí eu fiz
aqui algumas anotações, eu me desculpe eu fazer a leitura, mas eu não queria esquecer de nada. E aí eu trouxe, que eu achei super importante falar sobre as frases. São frases mais importantes da constelação familiar. São 10 frases, para a gente ver o que ela diz, o quanto ela diz sobre amor, sobre perdão, sobre respeito, sobre o espaço do outro. A primeira frase de Bert, ela diz que, eu acho que ela até representa a constelação como a terapia do amor. Olha a primeira frase, o quanto ela é importante. O amor é terapia. No mundo não há outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Teve um vídeo que eu cheguei a falar sobre isso, acho que foi um vídeo onde eu desenhei um pouco a respeito sobre a homossexualidade. Ame, amor, o amor é a lição que a gente recebeu de Jesus, né? Se a gente souber amar e respeitar o espaço do outro, a gente vai estar vivendo muito bem. Então, amor, amor sincero, amor verdadeiro pelo outro. Isso é uma frase de Bert. A segunda é, os pais dão aos filhos aquilo que eles próprios são. Ninguém pode te dar aquilo que ele não tem. Então, não adianta você dizer, foi meu pai que fez isso, por isso que eu sofro. Pode ter feito. Seu pai pode ter feito um monte de coisa que te fez trazer trauma, mas vamos lidar com esse trauma. Vamos desentupir aquela coisa ruim que está atrás de você e siga em frente, vai ser feliz, vai viver. Esqueça não, falei errado, não esqueça não. Ele tem que fazer parte da sua história. Você precisa elaborar, é diferente. Elaborar, aceitar e seguir em frente. A terceira frase. Quem recuar diante da realidade como ela é, por ter o desejo interno do que ela fosse diferente, enfraquece. Você está vendo que faz encontro com o que a gente acabou de dizer anteriormente. Se eu ficar recuando e dizendo meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo outro, minha avó fez aquilo, por isso que eu sofro, eu enfraqueço. Eu não posso enfraquecer, eu tenho que ter força. Tenho que ter força para seguir a minha vida. E é isso que a constelação prega. E ajuda você a aprender a fazer isso. Trazer o perdão para dentro de você. O jovem perguntou, o que devo fazer para me tornar o que você foi? O velho respondeu, seja você. Não é o que ele foi. Seja você. Você vai aprender, você vai respeitar, você vai seguir, de repente, algo que você realmente acredita em como ele foi, mas você vai fazer o seu. É o seu papel, é a sua história. Só você pode fazer a sua história. Ninguém mais. A quinta frase de Bert. Quem nega sua culpa se esquiva de suas consequências. Tem sentimentos de culpa e é fraco. Então, todos nós erramos. A gente também não pode colocar, foi ele que fez isso. A culpa é dele de eu ter perdido o emprego. Não. A gente também tem que se colocar como culpado e entender, para aprender. E a gente não pode culpar o outro somente. Né? A gente também teve uma participação na situação para ter criado aquela situação que a gente vivenciou. E aí a gente enfraquece. A sexta, a psicose não é o sofrimento de um indivíduo, ela é o sofrimento de um sistema. Isso, inclusive, a gente pode trazer para os nossos dias atuais, o que a gente vivenciou nesse ano de 2020. Está aumentando o número de pessoas ansiosas. A gente sabe que é muito sério e isso é o sistema, é o que a gente viveu. A gente não tem atendimento,
a gente não tem condições de fazer, pagar uma constelação porque é cara, a gente não tem condições de pagar uma psicoterapia porque é cara, mas o SUS, ele lhe oferece essa opção e existem profissionais excelentes trabalhando no SUS, no CAPS. Então, a psicose, ela faz parte de todo um sistema, né? Não é só, a responsabilidade não é só um sofrimento individual, é um sofrimento do sistema. 7ª frase. De nossos pais temos tudo, o que somos e o que nos falta. Que incrível, gente, que lindo. Dos nossos pais temos tudo, eles nos deram tudo, eles se entregaram para nós. Então, eu recebi dos meus pais do lado direito, do lado esquerdo, cada um a sua posição, que me transformou e me criou. Meus irmãos é o outro braço da árvore, que foram transformados e criados pelos meus pais. Dali para frente, eu com os meus desejos, com as minhas crenças, com aquilo que eu aprendi, eu vou levar para o meu filho, que vai levar para o filho dele. Então, conversa aberta, sabe? Junto, em família, deixar as claras, cada um tem uma perspectiva da situação, então muitas vezes essa perspectiva da situação é o que faz a gente entrar em conflito. Eu enxergo A, você enxerga B e a gente não se conversa, não consegue explicar. E aí, não se conversando, vira um problema. Muitas pessoas, irmãos que param de se falar a vida inteira porque um disse A, outro disse B, mas foi a perspectiva de cada um e um não soube entender cada um. 8ª frase de Bert. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si, mas também a toda a sua linhagem. A mulher ela é representativa dentro do grupo familiar. E se ela estiver saudável, ela vai fazer com que seus filhos sejam saudáveis, ela vai trazer esse amor, na sua linhagem como um todo, essa energia boa, essa coisa boa que vai fazer fluir, vai fazer você ser melhor. E 9ª, perdão, achei que era 10ª, algumas pessoas continuam acenando para o velho. Perdão, vamos começar essa frase de novo que não ficou legal. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem, quando o novo já estacionou na plataforma. Claro que a gente tem passado, a gente tem que respeitar. Eu honro o meu passado, eu honro, ele não pode ser esquecido. Mas daqui para frente, o que eu faço com o meu futuro depende somente de mim. Eu aprendi com o meu passado, então não adianta eu ficar acenando para o trem que já foi. Chegou o trem novo. Chegou novas possibilidades, então vamos enxergar as possibilidades agora nesse trem que a gente está, que é a oportunidade que a gente está tendo nesse sistema agora. E a última, essa foi apenas 10 frases do Bert para vocês poderem conhecer um pouquinho sobre constelação. E depois eu quero finalizar com um tema bastante polêmico, estou até com um pouco de receio, mas como eu disse, sou estudante, eu li e estou repassando aqui. Quem age em harmonia, mesmo que seja contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo. Harmonia com o outro. Não importa se o outro pensa diferente de você. Respeite e tenha harmonia. Sinta-se bem. Você é você, eu sou eu. Simples assim. Te respeito, te honro, sei o seu espaço na minha vida, sei a sua posição na minha vida e te respeito. Simplesmente assim. Mas eu sigo outro caminho, eu tenho a minha história. Eu não vou seguir a sua história. E é aí que eu quero falar um pouquinho sobre o tema polêmico. Eu vou finalizar com ele, mas eu acho que sobre tudo isso que eu falei agora para vocês, deu para a gente compreender um pouquinho o que é a constelação familiar,
é um processo de amor, é um processo de respeito, é um processo de honra ao próximo, ao seu ascendente, ao seu descendente, é um processo de amor, tão e simplesmente. A partir do momento que você aprende a amar e respeitar o espaço de cada um, colocar cada um no seu lugar e deixar com que cada um faça a sua história, você vai viver melhor. E aí como é que Bert, sendo assim, colocando tudo isso para dentro de uma constelação familiar, possa ser uma pessoa que em algumas leituras que eu fiz, faça apologia ao nazismo. Qual é o meu entendimento a respeito disso? Existe um poema que Bert escreveu, eu não vou ler o poema aqui, eu acho que não é necessário, de fato, não é necessário. Quem quiser faça suas pesquisas, tirem as suas conclusões, que Bert escreveu para Hitler. Esse poema, no meu entendimento, como eu penso, eu não fiz curso, eu estou aqui estudando e aprendendo sozinha. Eu nunca fiz curso de constelação. Talvez isso até seja um tema discutido durante os cursos para um constelador e quem sabe eu tenha até a oportunidade de um dia fazer essa pergunta. Minha opinião, a constelação para Bert, ele prega amor, respeito, honra e entender o espaço do outro em todo aquele seu sistema. Ele viveu um momento da vida dele muito difícil, uma fase muito difícil. Ele foi chamado para a Segunda Guerra Mundial. Quem tem filho hoje, no meu caso, por exemplo, fica imaginando quando faz essa leitura e fala, se tivesse uma guerra, como meu filho agiria? Meu filho não tem condições nenhuma. Eu sei que são outros tempos, mas naquela época ele era um jovem que foi chamado para a Segunda Guerra. Se rebeliou contra a situação, ele não concordava com a situação, mas ele era um alemão e foi necessário ser colocado naquela posição, naquele sistema. Então, o que eu penso sobre o que eu li e sobre o que dizem a respeito da apologia? Bert escreveu aquele poema porque ele precisava perdoar para seguir. É o que eu penso, é o que eu acredito. Não significa que ele estivesse fazendo qualquer tipo de apologia, que Deus me livre, ninguém faz. Foram momentos horríveis, foi uma história horrível que todos nós temos aí no nosso passado, na nossa história, quando a gente aprende. Eu tenho uma paixão pelos judeus, não é à toa que eu fiz aqui a minha estrelinha de Davi. Sou louca para conhecer Jerusalém, eu sou cristã, então eu jamais perdoaria uma situação vivenciada. Olha aí que eu acabei de dizer, jamais perdoaria. Então, não é fácil, mas Bert precisou perdoar. Precisou perdoar para ele seguir, senão ele não ia conseguir seguir. Então, essa é a minha opinião, isso é o que eu penso. Bom, eu não sei quem ficou até o final, eu não sei se gostou de tudo isso que eu disse, foi o que eu entendi, foi o que eu aprendi, é mais um tema aí para o meu histórico, né, de psicologia. Como eu disse, eu estou indo para o 5º semestre, espero que venham muito mais, que eu tenha novas oportunidades de aprendizado e conhecimento. Como eu falei no início, várias linhas existem na psicologia e a gente está aqui para aprender e seguir aquela que a gente acredita que seja a melhor para o nosso paciente ou para o nosso cliente, porque a gente quer que eles sigam a vida e sejam felizes. A função do psicólogo é essa, transformar vidas, permitir com que as pessoas elaborem os seus problemas e se transformem, sigam, sejam felizes. Por isso que é uma profissão tão linda. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Ainda não pensei no tema, mas
Se quiserem me sugerir, fiquem à vontade e nos vemos até lá. Tchau!